Vamos fazer uma oração para iniciar esse domingo maravilhoso, dia bonito, bem quente, que Deus nos deu. Vamos fechar nossos olhos. Ó Pai amado, nós somos gratos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela vida, Pai, que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de vir à Tua casa, de estudarmos mais a Tua palavra, de entendermos das Tuas coisas, Pai. Sabemos que o Teu conhecimento ele é magnífico, é infinito, Pai. Mesmo assim, a nossa alma anseia por isso, e por isso cá estamos, ó Deus. Abençoa esse momento que vamos ter agora. Por favor, Deus, que o Espírito Santo fale através desses ensinos, que tudo que a gente falar aqui seja de fato provindo da Tua palavra, Pai. Que nós não desviemos para a esquerda nem para a direita, mas que de fato a Bíblia seja o centro e o alvo aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui presente. Abençoe cada irmão, e é o que nós te agradecemos e pedimos. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós damos sequência aos nossos estudos nos 5 solas da Reforma. Hoje o nosso sola escolhido aqui é o Sola Gratia. E antes da gente entrar propriamente nesse assunto, né, da gente tratar exatamente do tema, cabe aqui talvez uma introdução, uma contextualização, para nivelar o que a gente está estudando, o que a gente está vendo até então, né? Então, os 5 solas da Reforma, para a gente recapitular, eles são lemas ou são slogans, né, que representam todos aqueles fundamentos da doutrina cristã reformada e como um contraste aquelas práticas que vinham ocorrendo lá no século XVI pela Igreja Católica, né, e motivo pelo qual Deus levantou tantos homens e mulheres para de fato fazer esse retorno às Escrituras, né? Que a reforma foi isso, né? Um tipo de avivamento no sentido de que as Escrituras foram trazidas de volta para o centro da prática da igreja, né? Então a gente tem uma tabelinha aqui que nos auxilia no entendimento de algumas questões. Primeiro, 5 solas estão ali descritos, né? E a gente vai ver que cada um dos solas, ele tem um aspecto, né, que ele aborda acerca da doutrina cristã, que sempre é um contraponto ao posicionamento católico. Exemplo, né? Sola Escritura, ele trata da autoridade. Então a gente vê as Escrituras como a revelação de Deus, a forma como Deus fala com os homens, né? E isso se torna uma regra de fé e prática. A suficiência disso para nós é muito latente, né? Enquanto os católicos estão lá aceitando as Escrituras, aceitando a tradição, né? Obviamente, tentando manter essa linha, essa tradição apostólica, né, ao longo do tempo, nós vamos entender de maneira diferente, que as Escrituras elas são autoridade única para nós. E a palavra de Deus, então, ela tem esse punhão de nos trazer um direcionamento para a igreja, para o crente, para a vida, para todas as coisas. Então, enquanto o Sola Escritura, ele trata acerca da autoridade, como um contraponto, né, a essa questão da tradição, juntamente com a Escritura na Igreja Católica, a gente tem também os outros 3 solas aqui, o Sola Fide, Sola Gratia, que a gente vai tratar hoje, e os Solos Cristos, que tratam do aspecto mais de salvação, né? Então, enquanto a Igreja Católica defendia a fé e as obras, né, como necessárias para a salvação, fala acerca da graça, mas sempre trata dos méritos juntamente com isso, né? Fala de Cristo, com certeza fala de Cristo, mas também fala de Maria e dos santos. O nosso posicionamento é totalmente divergente nesse sentido, né? E a gente sempre apontando para as Escrituras. E por fim, o último solo ali, o Soli da Glória, trata de um aspecto no sentido de adoração. Então nós não adoramos santos, nós não adoramos o Papa, ou quem quer que seja a autoridade eclesiástica, né? E a glória é toda e somente para Deus. Então essa é uma forma aqui de a gente visualizar no aspecto geral dos 5 solos. A gente já viu isso anteriormente, mas é só para dar uma recapitulada
e para a gente conseguir seguir o nosso tema aqui do Sola Gratia. Então, Sola Gratia, ou somente a graça, qual seria o tema principal desse lema? Seria a soteriologia, ou, em outras palavras, a doutrina da salvação. A soteriologia é uma área dentro da teologia sistemática que trata dos temas inerentes à salvação. Ou seja, aqueles grandes questionamentos que as pessoas fazem, né? Ao homem é possível salvar-se a si mesmo? Ou então, na obra de salvação, qual é o papel do homem? Ou qual a importância do homem nessa grande obra, nesse grande conjunto, né? Ou seria somente Deus o responsável por tudo isso, né? De maneira suficiente? Então, a doutrina da salvação vai tratar de todos esses pontos e a gente vai dar uma estudada sobre isso. Trazendo lá para o momento em que os solas foram cunhados, né? E a gente não sabe exatamente quem escreveu esses 5 solas, né? Alguns estudiosos dizem que foram os reformadores de maneira expressa, de maneira mais sistemática mesmo. Outros já têm dúvida quanto a isso, né? Alguns dizem que quem levantou esses 5 solas foram os católicos, foi um teólogo católico, para tentar fazer um contraponto ao que os protestantes estavam pregando, né? Mas o fato é, né? À época havia um contexto específico, e esse contexto foi que fez com que esses solas fossem, de fato, criados, ou pelo menos que esses ensinamentos fossem pregados, né? E sendo o cerne da reforma protestante. Então, naquele momento, né? Os católicos, eles acreditavam que o homem seria salvo pela graça, né? Isso é um erro que às vezes a gente comete, é acreditar que os católicos não creem nisso, que o homem não é salvo pela graça, né? É porque a questão das obras, ela é tão latente na teologia católica, que a gente costuma, talvez, a gente fica um pouco chocado com isso, né? Nós que cremos que a salvação é somente pela graça, é somente pelo poder de Deus através de Cristo, né? Isso de alguma maneira faz com que a gente foque somente nesse posicionamento deles de que as obras, de que os méritos são necessários. Mas historicamente o fato é, eles também creem que a graça entra nessa equação para a salvação do homem. A gente coloca ali, de maneira não exclusiva. Acho que está aí a grande diferença, né? Enquanto a gente crê que a graça por si só, ela é suficiente, né? Porque ela provém de Deus, ela não vem do homem. E aqui a gente volta, né? A gente dá alguns passos atrás para lembrar de algumas doutrinas essenciais, como a doutrina da depravação total, né? Então, se a gente acredita que de fato o homem foi criado e que dentro daquele contexto em que Deus dá uma ordem ao homem e o homem vai lá e quebra essa ordem e tem um tipo de jugo sobre si, no sentido de que o pecado estaria dentro da sua própria natureza, a gente não consegue equilibrar isso com uma visão de obras. A gente vai ver mais adiante Paulo falando sobre isso, né? Paulo é muito claro quando trata desse tema, sobre o que as nossas obras são possíveis, né, de fazer. Então, o potencial humano, ele é grande, né, num sentido negativo. Não estamos excluindo aqui a questão de que o homem foi criado à imagem de Deus. Nós sabemos que somos a imagem de Deus. Não carregamos a imagem de Deus somente, mas nós somos a imagem de Deus. Isso é uma questão essencial no homem, faz parte do homem, né? Só que ao mesmo tempo nós estamos debaixo dessa questão da depravação total. Então as nossas obras estão maculadas. As nossas obras elas estão manchadas pelo pecado. Essa é a questão. Ou seja, seria necessário a ação humana, na visão católica, para que o homem conseguisse alcançar essa salvação, ou que essa salvação fosse efetivada de fato na vida do homem. Então, sob esse prisma, a graça seria insuficiente por si só para trazer a salvação ao pecador. Isso aqui contraria de maneira direta as Escrituras. Nós vamos ver aqui mais à frente, né, vários versículos, várias passagens
né, que tratam desse assunto, tratam desse tema, mas a visão dos católicos é essa, né, de que de fato a graça de Deus, ela por si só não é suficiente, mas que é necessária essa ação humana para alcançar a salvação. Então, nesse ponto aí entram as obras e os méritos humanos, que somando-se à graça divina, levariam o homem pelo caminho da salvação. E quando os reformadores, né, eles já tiveram uma abordagem mais reacionária, já tiveram uma abordagem totalmente divergente do posicionamento católico, porque o reformado ele coloca as Sagradas Escrituras no centro. Por quê? Porque a gente gosta de um livro, a gente gosta de papel. Não se trata disso, né? A visão reformada, a visão protestante, ela entende que as Sagradas Escrituras são a revelação de Deus. Então Deus fala conosco, Deus se revela a cada um de nós. E a forma como Ele faz isso é através dos seus profetas. Então as Escrituras compilam, reúnem toda essa comunicação de Deus ao homem. E é possível extrair disso uma série de regras, uma série de perspectivas sobre como a gente vive a nossa vida, sobre como a gente deve fazer as coisas, né? Então, enquanto o posicionamento dos católicos, eles viam as Sagradas Escrituras de uma maneira um pouco insuficiente, nós estamos dizendo totalmente o contrário, que as Escrituras, por si só, elas são capazes de nos orientarem, de nos dizer exatamente o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa deixar de fazer quanto a esses aspectos, né? Principalmente quanto a isso, questões de salvação, né? Doutrinas como a pessoa de Cristo, né? A questão de santos, então diversas falhas, diversos erros dentro dessa teologia católica são solucionáveis, né? Ou melhor, todos eles são solucionáveis olhando para as Escrituras, deixando de lado essa tradição, no sentido de que a tradição ela não pode ditar coisas novas, né? A gente também defende uma tradição. A gente teve, agora há pouco, comemorando a Reforma Protestante. Se nós não tivéssemos uma tradição reformada, a gente não comemoraria esse tipo de data, não lembraria disso com carinho, com importância. Então, a tradição para nós ela tem um peso, mas cada coisa é colocada no seu devido lugar, para que a gente não transfira a tradição para o local onde, de fato, é a revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada. Então, a gente vê, né, nessa perspectiva aqui, voltando um pouco, a importância do solo Escritura. Se os católicos levassem em consideração, né, aquilo que a palavra de Deus diz, os escritos de Paulo, por exemplo, que falam muito acerca desse tema, eles não incorreriam nesse tipo de erro. Eles jamais pensariam, né, que as obras seriam necessárias para a salvação dessa forma. E colocariam, né, a graça soberana de Deus num patamar muito abaixo do que ela é. Porque quando a gente coloca a ação humana, né, com tamanha importância, a gente está fazendo isso, a gente está colocando Deus de lado. A gente está dizendo que Deus, né, com suas obras maravilhosas, Ele não é suficiente para cumprir um propósito, que Ele não é soberano, inclusive. Né? A gente vai entrar nesse tema aqui, porque a questão do livre-arbítrio, inclusive, né? O que o homem pode e não pode, quanto às questões da salvação. Então, a defesa protestante se baseia unicamente na revelação proposicional de Deus. E essa é uma abordagem, ou um conceito interessante de a gente fazer quando a gente trata da Bíblia. Né? Que a Bíblia ela é a revelação proposicional de Deus dada ao homem. Ou seja, a Bíblia não é um acaso. A Bíblia não é um livro de história somente. A Bíblia não é um livro que trata de questões místicas ou espirituais que fortalecem esse lado mais espiritual do indivíduo. Não, o que a gente entende é o seguinte: Deus se revela a nós através das Escrituras. A maneira como Ele revela as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, ela é uma coisa incrível se a gente for analisar. Até alguns teólogos dentro do campo da teologia bíblica, né, eles fazem essa comparação.
como as Escrituras elas nos mostram, de um lado, a história acontecendo, como se isso fosse uma linha, né? Imagina uma linha puxando de um lado ao outro, em que a história da humanidade acontecendo. E do outro lado ali, paralelamente, como se fosse um cordão dourado. Pego essa referência do teólogo Gerhard Voss, inclusive. E esse cordão dourado é a história da revelação, que vai acontecendo ao longo da história da humanidade, paralelamente. Então, aquele menino que nasceu lá, 2000 e poucos anos atrás, não era só um menino. Não é uma questão histórica somente, mas é o nosso Salvador. Aquele povo que saiu lá do jugo do Egito, de Faraó, não era somente um povo que estava aprisionado, que estava sendo massacrado ali, humilhado. Não, mas era o povo de Deus sendo liberto debaixo de uma profecia. Então, quando a gente olha para a Escritura sob essa perspectiva, acho que tudo fica um pouco mais fácil, mais intuitivo, quando a gente traz para esses temas da salvação e de tantos outros temas aqui que a gente vai ver adiante. Esse debate, acerca da graça como sendo suficiente para a salvação do homem, como um poder operado por Deus, por meio de Jesus Cristo, como uma obra magnífica e perfeita, que acontece de maneira soberana e segundo o beneplácito da vontade de Deus, como a própria Escritura diz, e de outro lado, uma salvação que depende da graça, mas que depende de boas obras, e aí tem uma dificuldade, assim, ontológica em dizer que o homem é capaz de fazer boas obras, porque a gente entendendo que o homem ele tem essa natureza caída, tudo que ele faz está manchado, seja de vaidade, seja de orgulho, enfim, essa questão da maldade, essa questão da dificuldade em fazer as coisas de maneira pura, de fazer as coisas de maneira santa, isso está no coração humano. Então é difícil a gente não trazer isso para essa equação, e por incrível que pareça, esse tem sido o posicionamento de alguns. De maneira muito radical, digamos assim, Pelágio foi um teólogo lá do século V, século ali, depois de Cristo, 500 e pouco depois de Cristo, ele dizia exatamente isso, que o homem ele tinha um arbítrio total, ele era totalmente livre para ir a Deus. Então ao homem era necessário somente decidir ir a Deus, isso era o suficiente. Nessa visão de Pelágio não tinha graça, era uma coisa extremamente radical. E do outro lado, na mesma época, Agostinho, debatendo com Pelágio, defendia o inverso. E é interessante isso, Agostinho, um dos pais da igreja, lá atrás falando disso, depois vai ser resgatado lá na Reforma, e que a gente está falando aqui nos dias de hoje, Agostinho defendia a questão da natureza humana, da depravação do homem, que o homem é incapaz de buscar a Deus por conta disso. Defendia também que o homem não tinha esse livre-arbítrio em decorrência disso, e que sem essa graça não havia como o homem chegar a Deus. Então, esse debate é antigo, desde lá dessa época aí, os teólogos vinham debatendo. Curiosamente, ambas as posições aqui foram tidas como heréticas pela Igreja Católica. A gente vai ver à frente que o catolicismo optou por um posicionamento que é mais ou menos como se fosse ali um meio termo entre Agostinho e Pelágio. Um pouco mais à frente, lá no século XVI, Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, que era um grande pensador da época, um humanista, alguém realmente muito capacitado de fato, tem inúmeras obras aí, é tido como um dos grandes pensadores da antiguidade. Mas Erasmo faz uma provocação a Lutero. Sabendo os posicionamentos de Lutero, que Lutero, obviamente, bebia da fonte lá de Agostinho, ele era, inclusive, um monge agostiniano, antes de ser da Igreja Católica. Ele escreve uma obra, essa obra aqui, sobre o livre-arbítrio,
atacando os ensinamentos de Lutero, atacando os posicionamentos de Lutero acerca disso, e de uma maneira apologética defendendo o posicionamento católico, um posicionamento semi-pelagiano, como a gente vai ver, né? De que o homem, sim, ele tem esse arbítrio para poder se chegar a Deus, e que a graça se torna um segundo plano aí, né? E Lutero faz o quê? Lutero recebe essa crítica, e é interessante, geralmente quando a gente recebe uma crítica, a gente já para tudo que a gente está fazendo e vai analisar a questão, vai tratar do tema, buscando uma resposta. Mas Lutero demora quase um ano para responder Erasmo. Na verdade, da publicação da obra, vai mais de um ano. Mas o fato é, Lutero não se preocupa muito quanto à provocação, né? E aí a gente vê na pessoa de Lutero já alguém que estava bastante acostumado, né, com as críticas, com esses embates teológicos, né, principalmente. Mas o que Lutero faz? Ele pega todas aquelas calúnias, todos aqueles pontos que Erasmo levanta sobre ele, e escreve uma obra, né, falando acerca disso. Até a gente tem na biblioteca o Nascido Escravo, estou vendo daqui, né, que é uma obra magnífica. Quem não leu essa obra de Lutero, recomendo efusivamente que faça, porque realmente Lutero vai exprimir todas essas questões aqui, né? E a abordagem de Lutero é interessante, porque ele agradece Erasmo por ter escrito aquilo, porque o fato dele ter sido atacado dessa maneira faz com que ele se debruce ainda mais sobre aqueles temas e que ele estude, né, de maneira mais aprofundada, e de maneira que ele tenha certeza do posicionamento dele. Inclusive ele coloca lá, né, que eu espero que você se torne o meu irmão em algum momento. Que essas palavras que eu escrevo aqui, contra o livre-arbítrio, contra esse posicionamento, possam te atingir no coração de alguma maneira e que Deus faça a obra na sua vida. Então é bacana. Como eu comentei, né, o posicionamento católico diferente daquele radicalismo pelagiano que eu comentei de maneira breve, né? Ele é um posicionamento um pouco mais light, digamos assim, né? A gente tem um conceito aqui que eu escrevi, eu vou explicar ponto a ponto, né? O semi-pelagianismo é uma linha de pensamento soteriológica sinergista que orbita entre o posicionamento monergístico de Agostinho de Hipona e o livre-arbítrio radical de Pelágio, ambos considerados heréticos pela Igreja Católica. Então, é um posicionamento soteriológico porque trata da questão da salvação, né? Então, o semi-pelagianismo ele vai direto ao ponto da salvação, para a gente ver como isso é central na teologia, né? É um assunto que, de fato, dividiu a Igreja, né, em alguns momentos, como a gente tratou. E o que o semi-pelagianismo faz é tratar isso numa perspectiva sinergista. O que é uma perspectiva sinergista? Ou debaixo de um sinergismo, né? Em que a salvação ela se dá com somente uma parte agindo, né? E no caso aqui a gente vai entender que é o homem indo em direção a Deus. É a ação humana, né? Esse livre-arbítrio caminhando, né, em direção à salvação, né? Então fica entre um conhecimento, um posicionamento de Agostinho, como a gente já viu, que ao contrário desse sinergismo, monergismo, a gente pede desculpa pelas palavras, mas quando a gente entra em alguns temas da teologia, fica meio difícil a gente não trazer, né? Igual a gente tenta explicar. E o posicionamento monergístico, ou monergista, como a gente entende e a gente adota na nossa confissão, inclusive, ele mostra, né, Desculpa, gente, eu falei uma coisa contrária. O posicionamento sinergista, ele tem as duas partes. O homem, né, e Deus. Então esse é o posicionamento católico. E o posicionamento monergista, que é o nosso posicionamento, ele depende somente de Deus. Então a graça de Deus, ela por si só, ela é única e necessária para a salvação do crente.
Não é necessário que o homem faça alguma coisa, não porque é dito que o homem não precisa fazer nada de bom. Nós sabemos que fomos criados para boas obras, né? E que dentro desse aspecto da regeneração, o homem ele, automaticamente, né, consequentemente, ele vai fazer boas obras. Mas essas boas obras elas não podem ser necessárias para a salvação, porque nós temos essa natureza caída. Oi? Eu sei que os arminianos eles odeiam serem classificados como semi-pelagianos. Eles afirmam que é modernista, mas no fundo do tudo precisa da salvação, né? A gente pode classificar eles como semi-pelagianos? Então, eu encontrei algumas divergências. Tem essa questão mais... Quem está de fora geralmente diz, né? Os arminianos são semi-pelagianos. Mas eles defendem que não, que eles têm essa perspectiva da graça. Só que é um pouco confuso, porque na prática, o que eles pregam é outra coisa. Quando a gente vê aquelas igrejas chamando as pessoas e fazendo um tipo de apelo, exatamente, para que as pessoas vão lá na frente e entreguem sua vida para Jesus, eu creio que é o contrário do que eles estão dizendo, que eles acreditam. Né? Porque é uma coisa superficial, né? E por isso eu acredito que não. Eu acredito que não. Embora, né, tenha esses dois posicionamentos, vindo desse ambiente, tendo me convertido lá, né, eu acredito que por tudo que eu vi, eu acho que a graça ela fica de fora. Fica de fora, então, sabe, acho que é realmente complicada essa defesa, né? Embora na prática eles estão dizendo que isso acontece, mas a gente não entende como. Né? Como que a graça de Deus vai se manifestar num apelo, sabe, num posicionamento, que às vezes eles fazem eventos com muitos recursos e luzes e música, para chamar as pessoas, para atrair as pessoas, né? Então, eu acredito que quando fazem isso, né, eles não estão dizendo que eles são dependentes da graça. Eles estão dizendo que eles precisam fazer coisas que realmente cativem as pessoas, que chamem a atenção, né? E parece ser o contrário do que a gente está vendo. E esse semi-pelagianismo aqui, né, a gente coloca aqui o semi-pelagianismo dos católicos, para dar uma ênfase que esse é o posicionamento deles, eles têm esses pontos principais aqui, ó. A colaboração humana e a graça, né? Então o semi-pelagianismo admite essa necessidade da graça divina, mas defende que a iniciativa é estritamente humana. Ou seja, se o homem não for a Deus, não existe salvação. A graça nada pode fazer para isso. O início da busca pela salvação, né? Então o homem possui capacidade de buscar a Deus por conta própria, não sendo necessário nessa etapa inicial algo além da vontade humana. Então o que eles estão dizendo aqui, basicamente, é que o homem tem que dar esse pontapé inicial, ou esse passo inicial, para que todo esse processo da salvação aconteça. A cooperação na salvação, né? Então, havendo essa iniciativa por parte humana, a graça divina passa a cooperar e colaborar no processo de salvação. E agora a gente vê qual o posicionamento dos reformadores, qual o posicionamento em contraponto a tudo isso que a gente viu, né? Que é basicamente de que a graça é um favor de Deus outorgado ao homem, né? Sendo este incapaz de salvar-se a si mesmo por conta dos efeitos noéticos do pecado. Os efeitos noéticos do pecado, em outras palavras, são os efeitos do pecado na mente do homem. Noético vem de Noa, salvo engano, na palavra grega para mente, para pensamento. Né? Então, assim, isso não é de Noé, né? Não é de Noé, né? Não, não é de Noé. Então, mas o efeito que seria adâmico, então, né? O fato é, quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer que a natureza humana, que lá dentro do homem, né, há uma mancha do pecado. Então, os nossos pensamentos, eles estão manchados. Como que um homem
que não tem a capacidade de pensar de forma 100% pura, de forma santa, será capaz de tomar uma decisão acerca de sua própria salvação? Entender todo o contexto da salvação. Por que eu preciso de uma salvação? Porque eu tenho o pecado, né, dentro de mim. Por que é necessário, né, de fato, entender o sacrifício de Cristo de uma maneira que Cristo não seja colocado como um mero participante desse processo, né? Porque se não fosse Cristo, que foi o único perfeito, e de fato Cristo, né, poderia cumprir a lei, e assim ele fez, e Cristo morreu e tomou sobre si todo o nosso jugo do pecado, né? Então, se não fosse por meio de Cristo, eu e os irmãos não poderíamos, né, ajudar de alguma forma nessa questão da salvação. Então, dada a sua natureza totalmente depravada, a vontade humana é incapaz de buscar a Deus por conta própria, sem a graça soberana de Deus manifestada na vida de seus eleitos. Então a gente costuma ouvir bastante assim, né? Deus tem um plano em sua vida, ou Deus tem um propósito em sua vida. E geralmente quando a gente escuta essa frase, é uma coisa um pouco egoísta. Não estão falando de salvação, geralmente. Não estão falando da regeneração do homem. Não estão falando dos frutos que esse homem vai produzir. Não estão falando desse homem enxergando a Cristo como sendo o único caminho a Deus. Né? Entendendo que Cristo de fato fez isso. E que Deus é um Deus pessoal quando Ele trata cada um de seus eleitos dessa forma. Geralmente trata dessa frase, né? Ou esse apelo aí até, né? De Deus tem um plano na sua vida. Como algo assim, Deus tem uma coisa grande aqui no mundo para você, tem um projeto, né? Um reconhecimento dos homens. Então, o nosso posicionamento é o contraponto a tudo isso. Né? A gente está dizendo o quê? Que o homem é incapaz, que o homem de fato ele é um pecador, mas ele se torna um pecador salvo, ele se torna um pecador remido por conta do sacrifício de Cristo. E essa graça que faz isso, que traz o homem para esse caminho da salvação, só pode vir de Deus. Não tem como ser operado por homem. Então Deus, de maneira soberana, Ele faz isso na vida de cada um dos seus filhos. Então, logo, a escolha divina para a salvação não é baseada em méritos humanos ou presciência. Alguns defendem isso. Não, mas Deus com certeza sabia que o irmão fulano de tal seria um bom cristão, seria um bom crente. Então, essa pessoa foi resgatada por conta disso. Já o outro irmão lá que vive cambaleando de um lado para o outro, não consegue endireitar as veredas, não, esse realmente ele, né, esse Deus deixou de fora porque Deus sabia que ele seria assim. Isso coloca Deus dentro de uma caixinha, né? Como se Deus, o Criador de todas as coisas, dependesse, né, de alguma forma do que aconteceria com sua criação. Às vezes coisas óbvias, né, precisam ser pontuadas. Como o fato de que Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus. E tudo subsiste nele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre o tempo, sobre a vida, sobre o homem, sobre a natureza, sobre a criação de todas as formas. Daí, a gente olha para esse Deus, né, esplendoroso, poderoso, magnífico, e diz que esse Deus está sendo presciente de que o irmão lá, uma igreja lá de Curitiba, estaria pecando ou não. Então é uma coisa absurda, né? Quando a gente abre a nossa mente para esse conhecimento de Deus e passa a olhar a pessoa de Deus a partir do que as Escrituras dizem, a partir de todos esses atributos, e olha para a obra magnífica que Ele vai operando no meio do seu povo, a gente acaba achando que todos esses posicionamentos são absurdos. Mas como é que essas pessoas estão pensando isso, meu Deus? Se a gente está com a mesma Bíblia, né? A gente está com a mesma palavra aqui, com várias traduções diferentes, tirando as diferenças dos católicos, que têm livros diferentes e tudo mais. Mas o cerne disso, tudo aquilo que Paulo fala acerca do homem, acerca de Cristo, acerca do caminho do cristão, do caminho do crente, acerca da graça, né, que é o que a gente está tratando aqui, tudo isso é desprezado, deixado de lado, por conta
dessa questão das boas obras, ou dos méritos humanos, né? Ou desse livre-arbítrio. Eu acho que de uma maneira mais profunda, né? Agora até filosofando um pouco aqui, eu penso que o que o homem deseja, no fundo, é ser o autor da sua salvação. Né? De que essa ânsia de ser aquele que faz todas as coisas, aquele que é reconhecido, aquele que alcança, aquele que é o responsável pelos grandes feitos, né? Isso faz com que o homem, nessa questão com Deus aqui, né? Tratando da salvação, tratando da questão tão séria, também tem essa abordagem. Então o homem ele precisa colocar essa participação dele, né? Ele precisa de fato desse teatro da salvação, que isso é o ator principal. Então ele tira Deus, coloca Deus para escanteio, né? Ou coloca essa graça maravilhosa como um mero coadjuvante. E Deus faz todas essas coisas aqui que nós estamos falando, irmãos, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Conforme a palavra própria diz. Então, sem ação divina, o homem não poderia aproximar-se de Deus buscando sua salvação. O homem pecador, que perde o acesso a Deus quando peca, quando vai contra a palavra de Deus, ele não pode simplesmente fazer uma ponte com Deus. Isso aqui é uma questão bastante lógica. E a gente sabe que quem faz esse intermédio é o próprio Cristo. Então a graça de Deus é manifestada por meio da fé que temos em Cristo. Então a salvação humana se dá somente pela graça e por meio da fé em Cristo Jesus. E aqui a gente agora vai direto para as Sagradas Escrituras. Temos aqui diversos versículos ou diversas passagens em que a gente vai ver vários desses pontos que nós conversamos aqui, às vezes não somente sola gratia ou somente pela graça, porque a dinâmica das Escrituras ou a dinâmica da doutrina cristã, ela vai entrelaçando todas essas coisas, né? E a gente falou de graça aqui, mas não tem como deixar de falar sobre depravação total. A gente falou de graça, mas não tem como deixar de falar sobre o papel de Cristo nisso, né? Então, a gente vai olhar isso sob essa perspectiva. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A gente vê aqui que num verso curto, né? Um versículo, gente. Em um versículo a gente tem uma porção de ensinamentos, de conceitos, de coisas que nos ensinam qual deve ser a nossa perspectiva sobre isso. Primeiro, nos chamou com santa vocação. Nós nem falamos aqui da predestinação, né? Vamos equilibrar as polêmicas, né? Deixar a predestinação para outro momento. Mas o fato é, quando Deus faz a obra dele, essa obra é desde o início. Não é uma coisa que acontece agora. Né? Então Deus, realmente, a visão do Senhor, ela é atemporal, ela é completa em seus sentidos. Né? Então Deus chama os seus eleitos, Ele vocaciona essas pessoas, a graça atinge esses irmãos, né? E é dito, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Tudo que a gente já falou. Não segundo as nossas obras. Não é porque a gente fez alguma coisa. Não, eu sempre fui uma pessoa muito boa. Eu sempre respeitei a fila lá no banco. Né? Fui passar lá na padaria, me deram 50 centavos a mais e devolvi o troco. Tudo isso é besteira. O homem, por melhor que ele seja, ele jamais vai conseguir contribuir nesse aspecto da salvação. Ele está dizendo que não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, mais uma vez, quando a gente coloca
a questão em termos práticos, a nível de agirmos de maneira pragmática nessa vida, então fazendo aquilo que tem que ser feito, porque eu preciso caminhar nesse caminho aqui, para que eu não perca a minha salvação, ou para que eu alcance a minha salvação, eu estou indo contra tudo isso aqui. O que está dito aqui, Paulo está dizendo, né? Antes dos tempos eternos. Quando que é isso? A gente não precisa nem pensar. Desde sempre, Deus tem lá os seus eleitos, aqueles que Ele salvaria, né? E faria toda essa obra magnífica, com a graça atingindo essas pessoas. Outro versículo, irmãos. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja só que maravilhoso é esse homem, capaz de fazer as boas obras, capaz desses méritos incríveis, né? Que a Igreja Católica está dizendo. Todos nós somos como o imundo. As nossas justiças, ou seja, aquilo que consideramos por certo, aquilo que de melhor fazemos, como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia era aquele pano que era colocado sobre tudo aquilo que era impuro, lá na lei mosaica, né? E que aqueles leprosos viviam com esses trapos da imundícia sobre eles. Então a nossa justiça é como isso. E essa aqui é a mesma Bíblia que essas pessoas também têm, né? Estão defendendo um posicionamento de que a gente pode cumprir essas boas obras e obter esses méritos que nos levam à salvação. É dito também que as nossas iniquidades são como um vento, nos arrebatam. Então o homem, ele não consegue controlar a si mesmo. O homem, desprovido da graça de Deus, ele anda como um lobo no mundo. Ele faz todo tipo de atrocidade. A gente conhece do conceito de graça comum, né? Dentro da teologia existem dois conceitos de graça: graça comum e uma graça específica ou especial. A graça comum é uma graça que Deus dá a toda a criação. Faz parte do fato de Deus ter criado o mundo, né? E essa graça, ela é como se fosse um freio ao mundo, de alguma forma, né? E a graça especial é aquela graça que nos salva, diferentemente da graça comum. Todos têm acesso à graça comum, mas somente aqueles que serão salvos terão acesso à graça especial. Então, a gente entende aqui o seguinte: não fosse essa graça comum segurando, freando a humanidade, né, com certeza a gente já teria, o homem já teria se matado, já teria explodido o planeta inteiro, né? Se a gente está falando aqui, entendendo isso, que Deus coloca esse freio na humanidade, e ainda assim nós já tivemos duas grandes guerras no mundo, né? Imagine se a gente não tivesse isso freando, né? Certamente o homem não teria chegado muito adiante, já teria se matado. Efésios 1,5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A gente vê vários aspectos, né? Primeiro, a soberania de Deus. Não é o homem que faz, não é o homem que decide, não é o arbítrio humano, né? Porque esse arbítrio humano está todo errado, está todo corrompido. E mesmo que não estivesse corrompido, não seria capaz de ditar alguma coisa numa obra magnífica dessa. Deus está dizendo que Ele nos predestina antes, né, de todas as coisas, para que fôssemos adotados como filhos. Então essa obra soberana, ela vem lá de trás. A predestinação é incrível nesse ponto, né? Porque nos mostra que Deus, ele faz as coisas de uma maneira diferente da lógica humana. A gente não consegue às vezes entender isso, né? Como que Deus, ele diz que já executou essa obra, se os eventos, né, aqui na nossa vida ainda não aconteceram? A gente não consegue entender essas questões. Mas a gente tem que entender que Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele é dono do tempo, inclusive. E tudo isso se dá, né? Essa predestinação, essa adoção como filhos, né?
e esse alcançar da graça por meio de Jesus Cristo, e segundo o beneplácito da vontade de Deus. Ou seja, Deus não precisa dar justificativa a ninguém, Deus não precisa se render a algum tipo de explicação sobre quem Ele salva e quem Ele não salva, né? Porque a gente entende que a nossa natureza, ela tem uma consequência, que é a morte. Então todos nós já estávamos mortos. O que Deus faz com a graça, e às vezes tem uma perspectiva de que a graça é um favor imerecido, e muitos teólogos criticam isso, porque talvez isso não dê o peso necessário, né? Não se trata de que o homem era bonzinho, ele recebe uma graça e ele é salvo. O homem estava morto. O homem estava morto. E Deus vai lá, de maneira soberana, segundo a sua vontade, e nos concede essa graça, que nos salva, nos dá vida por meio de Cristo. Então, esse é o cerne da questão, né? O posicionamento de que as obras são necessárias, de que é preciso caminhar em direção a Deus, em direção a Cristo, né? Ele é um posicionamento que tira todo o sentido magnífico, esplendoroso da salvação, né? Segundo o grande plano de Deus. Mais uma passagem em Efésios 2, 8 e 9. Esse é bem direto, né? Aquilo que a gente está vendo aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Começa dizendo que a salvação se dá por meio da graça. Já vimos até então, né? Isso ocorre por meio da fé, né? A fé em Cristo, a fé, enfim, nessa obra magnífica, e mesmo isso não vem de nós, já falamos há pouco, é obra de Deus, é Deus agindo na vida do crente. Por isso que a gente não pode perder a salvação, irmãos. Primeiro, porque essa obra não é humana, ela não depende do homem, essa obra é de Deus. E por quê? Por mais que a gente, no percurso, no trajeto da nossa vida cristã, em vários momentos a gente peque, e a gente vai fazer isso, porque é praticamente impossível não pecar, né? É muito difícil. A gente sabe que a gente peca, mas que esse pecado, ele produz o arrependimento. A gente não vai simplesmente pecar e sair por aí e negar a Cristo, né? Não ser os apóstolos, mas daí de fato nunca foram crentes de fato. Mas o crente, ele tem uma obra na sua vida. E não é uma coisa superficial. E no primeiro pecadinho ali, você pronto, esqueceu. Né? Pode ser que a pessoa passe um período, enfim, com problemas, com dificuldades, mas o Espírito Santo continua agindo, né? E não vai deixar que essa pessoa se desgarre, né? Que saia por aí, porque se isso acontecesse, a graça não seria suficiente. E a gente volta novamente para esse ponto. Então, daí tem que entrar a obra, porque a graça por si só, né, nessa salvação monergista, como a gente viu, a graça não foi suficiente. E não, a graça ela é suficiente, unicamente suficiente. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim, Cristo falando, né? Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse verso é interessante porque eu tive mais uma vez aqui. É possível ir a Deus por conta do nosso próprio arbítrio ou por conta das nossas próprias boas vontades? Se Deus não enviou, o homem não vai. A dica aqui, ninguém pode chegar a Cristo se Deus que enviou não trouxer. É o que Cristo está dizendo. E mais, isso que eu acho incrível, né? Esse aspecto que a gente vê na segunda parte do verso aqui. E eu, Cristo, o ressuscitarei no último dia. A gente vê um aspecto de Cristo pessoalmente agindo na salvação de cada um. Agindo, né, nessa obra magnífica, né?
Então, de fato, não tem como a gente pensar que as boas obras vão fazer com que o homem tenha acesso a Cristo, né? Pensando sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. Cristo, aquele que veio, aquele que é 100% Deus, 100% homem, que cumpriu a lei, que fez tudo certo, tudo que a gente não fez, ele conseguiu fazer. Que aceitou as dores da morte, que trouxe sobre si o pecado, que morreu, que sofreu, que foi humilhado, Deus sendo humilhado, a personificação de Deus sendo humilhada, foi lutada naquela cruz, né? E eu, que ando mais ou menos, tenho essa capacidade de me chegar a Cristo. Então é uma perspectiva um pouco lógica, até, que de fato a obra é de Deus. A gente tem aqui Romanos 3,20 que diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É interessante isso. Porque quando a gente tenta cumprir a lei, na verdade a gente não consegue, além de não conseguir cumprir a lei, a gente está tomando sobre nós esse conhecimento do pecado, esse conhecimento do que é errado, e sei lá, o jugo, talvez seja essa palavra, ou para nós ele aumenta. Então a gente acaba se tornando mais culpado do que antes, né? Quando a gente conhece a lei. Ou seja, o ímpio que está no mundo ali não sabe nada disso. Mas o homem que vem conhecer a palavra de Deus, que vem a compreender que é uma conduta esperada, né? E ao mesmo tempo ele não cumpre isso por incapacidade, ele está numa situação complicada. Ele acaba se complicando, né? Pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. E as obras, novamente, não podem nos salvar. Caminhando para o final aqui, irmãos, nossa última passagem, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Corroborando com tudo que a gente já viu aqui anteriormente, né? Todos pecaram. Todos pecaram. Então não há um sequer que não careça da glória de Deus, que precisa dessa salvação, para que essa condição de morto devido aos pecados seja revertida numa condição, né, de vivificados por meio de Cristo. E aqui diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, Cristo morre naquela cruz e nos dá acesso a essa graça. Somos, né, obtemos acesso a Deus por conta do sacrifício de Cristo. Então somos justificados por essa graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há mais o que se falar. Eu acho que realmente o posicionamento, né, semi-pelagiano, como a gente viu, ou o posicionamento católico de uma maneira geral, ele tem uma grande dificuldade, que é a dificuldade de confrontar as escrituras. A gente falou um pouco do posicionamento dos reformadores, sempre buscando apontar para as escrituras. É a nossa regra de fé e prática. Né? E aqui, por fim, a gente trouxe alguns versos, algumas passagens, né? Há inúmeras outras, a gente poderia ficar a manhã inteira aqui tratando desses pontos, né? E o fato é, esse posicionamento não se sustenta. Biblicamente ele não se sustenta. Então, de fato, a gente percebe que a graça ela é dada por Deus. O homem é incapaz de buscar isso por conta de sua natureza caída, né? E a obra de Cristo acontece dessa maneira, magnífica, esplendorosa mesmo, né? Então o que a gente defende aqui? A gente defende que se você colocar de um lado o posicionamento católico, do outro lado o posicionamento reformado, o posicionamento reformado, assim, disparadamente, ele ressalta a glória de Deus. Né? Ele ressalta a glória de Deus. Enquanto o posicionamento católico está buscando ainda esse conhecimento humano, está buscando ainda esse aspecto, né, de uma pretensa bondade do coração humano para buscar a Deus, né? Porque isso fortalece diversas outras práticas ou doutrinas na perspectiva católica. Né? Então é
é isso, irmãos. A gente queria finalizar com uma oração, né? Mas eu creio que realmente, assim como o Zé fez, né, como a gente comentou, ele foi confrontado com uma doutrina, né, totalmente diferente daquilo que ele cria ser a doutrina bíblica. A gente pode fazer isso nesse tema com diversos outros, mas isso fortalece a nossa fé, nos faz lembrar de fato que a obra de Deus é magnífica, esplendorosa, né? E não é algo humano que passa com o tempo, né? Que é passível de ser esquecível, mas que sobrevive através dos séculos. Vou fazer uma oração. Ó Pai amado, mais uma vez te damos graças, Senhor, por essa doutrina tão importante, Deus. Entendemos que somente a graça é suficiente para a salvação do homem, suficiente e necessária, Pai. Sabemos que o homem é capaz de salvar a si mesmo, Deus. Entendemos que o nosso coração ele é torto, ele pende para o lado errado, Pai, por conta da nossa natureza, Deus. Ao mesmo tempo, sabemos que Tu nos resgataste, ó Deus, que a obra de Cristo, morto naquela cruz, tomando sobre ele todos os pecados, justificou o Teu povo, Pai, a Tua raça, os Teus filhos, ó Deus. Por isso nós damos graças a Ti, ó Pai. Damos graças a Ti por essa graça maravilhosa. Ela nos atingiu, nos trouxe até aqui e temos certeza, Pai, que ela não é uma graça barata, que ela não é uma graça temporal, não é uma graça superficial, mas que a Tua obra é perfeita, a Tua obra é definitiva na vida dos Teus filhos, ó Pai. Graças damos a Ti por isso, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que esses conhecimentos, esses ensinamentos, ó Deus, que provém da Tua palavra, fiquem no nosso coração, na nossa mente, fazendo com que possamos glorificar e louvar a Ti, Pai, a todo tempo. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.